Margarida, ainda nem abrimos o nosso correio do ouvinte e as perguntas já vêm ter connosco. É verdade, estamos cá para isso, para pelo menos tentar dar uma resposta. Convém que seja sobre roupa, que é a nossa especialidade. Sim, estes discos pedidos são sobre roupa, sim, posso garantir. E a pergunta é mais ou menos esta. Porquê que reparamos na forma como algumas pessoas estão vestidas e noutras nem por isso? Do Avesso, um podcast sobre moda, com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. Deixa ver se percebo, porque é que às vezes estamos a ver uma pessoa e em outros casos, na verdade, estamos a ver sobretudo a roupa da pessoa. É mais fácil dar muito mais nas vistas se estiveres a usar algo muito distintivo do que se estiveres a usar uma coisa banal. Sim, e aí tanto pode ser porque estás a usar um acessório ótimo, não é? Como por estares a usar uma combinação qualquer que fica péssima. Mas neste caso eu penso que a interrogação nem era por aqui. É mais sobre aquela linha muito ténue, não é? Que separa as pessoas com uma boa presença e aquelas que até podem combinar muito bem as cores e as peças, aqueles que parece estar tudo feito para dar certo, mas tornam-se demasiado previsíveis e aborrecidas. Isso acontece muito facilmente se te limitares a seguir tendências dos últimos anos, como tons neutros. É um pouco, não é? Sim. Porque no fundo, se te vestires de cinzento sobre cinzento, de bege sobre bege, é difícil de errar. Mas também é difícil criar um look memorável, exatamente porque a margem de risco é muito pequena. Sim, e não sentes que tanta curadoria acaba por te fazer desaparecer. Há aquela velha máxima de que o mais importante que o vestido brilhar é brilhar a mulher, não é? O que é que poderíamos aplicar aos homens também. Mas não sentes que as redes nos tornaram exércitos assim de uniformes, de certa forma? Sim, completamente. As redes trouxeram-nos muita democracia, mas a promessa de diversidade, a verdade é que foi um bocadinho pelo cano. Isto, a culpa, eu acho, na minha opinião, que tem muito a ver com o algoritmo, que também só te mostra coisas semelhantes ao que tu já gostas. Portanto, na verdade, o teu feed acaba por ser todo um bocado parecido, mais do mesmo. Além de teres de produzir conteúdos que sejam disseminados, e aí, mais uma vez, entras ali na guerra do algoritmo. Isto acontece com muitas influenciadoras e tu notas isso muito facilmente. Vês que todas estão a fazer o mesmo vídeo, a vestir-se mais ou menos da mesma maneira. Porquê? Porque o objetivo delas é responder ao algoritmo e chegar a mais gente. Isto torna tudo muito uniforme, efetivamente. Sim, até porque os produtos depois também vão sendo posicionados nelas, não é? Sim. O que as marcas pretendem escoar e querem escoar tudo para as mesmas pessoas ao mesmo tempo com uma ação massiva, assim. As coisas tornam-se um pouco homogéneas. A questão é que aqui eu penso de facto tanto se estende às ruas como aos feeds, não é? Eu lembro-me que no Liceu tínhamos um nome para as miúdas que se vestiam todas de igual, que andavam em bando, não é? Que eram as fotocópias. Mas aí até se entende, porque é uma coisa fase, que é um fenómeno muito adolescente, não é? A coisa da pertença do grupo. Sim. Estás numa fase de desenvolver o teu estilo, trocas de roupa com as amigas, portanto... Mas mesmo nesse ambiente é possível fazer coisas diferentes. Sim, é verdade, sim. Olha que eu usei farda durante todo o meu período escolar. Portanto, desde os 12 anos de escolaridade obrigatória usei a farda. E nós conseguíamos distinguir-nos entre os grupos. As mesmo tribos, de não é? farda, Sim. as tribos, dava para perceber. Basicamente, uma pequena história, não é? Sim. A forma como tu punhas o gancho no cabelo, conseguias perceber se a pessoa era mais beta ou menos beta, basicamente. É um bom barómetro, não é? Improvável, mas sim. E mesmo dentro dos grupos homogéneos de adolescentes, há pessoas que de facto investem no seu estilo, não é? E procuram ser mais distintivas, como tu dizias, acabando por ser as que as outras imitam, ou seja, também já sendo uma espécie de influenciadoras ali naquele meio. E depois, claro, tens outras pessoas que preferem jogar pelo seguro, talvez para se integrar e também muito pela sua personalidade. Aliás, por alguma razão, nós temos influências que se destacam mais do que outras, não é? Claro que depende muito do gosto dos seguidores, mas a verdade é que umas fazem mais escola do que outras. Sim, e isso depende muito, como estavas a dizer, da personalidade. Por isso é que eu acho que o vídeo é tão importante nas redes sociais. Sim. O vídeo e até mesmo as legendas. Sim. E mais recentemente os canais, que são assim a forma com que tu falas mais diretamente com os teus seguidores, porque é aí que o influencer fala e que mostra um bocadinho de se tem graça, se não tem graça, o que é que pensa, o que é que não pensa e pode cativar ou não, porque sejamos sinceros, se tu fores só ver as fotografias de muitas influencers e puseres todas umas ao lado das outras, são todas iguais, umas mais feias, umas mais bonitas, umas com mais jeito para a fotografia. Podes achar mais uma coisa ou outra, sim.
Mas aquilo, a maneira de vestir é muito, muito idêntica. Sim, em termos de inspiração, não é? Como tendência, tanto podes ter fotografias de uma como de outra que acaba por fazer sentido. Aliás, até me faz lembrar um pouco aqueles antigos catálogos de moda em papel, não é? Que se usavam tanto e que até se enviavam para casa alguns, não é? Podia funcionar isso, só que hoje online. Sim, e neste caso especificamente vêm-me 2 grupos à cabeça. Tu tens as Portuguese Girly, que é aquele estilo muito de misturar padrões e cores e não sei o quê, que é uma estética que está mais super exuberante, na berra e muito exuberante. Colorida. E depois tens as Old Money, que é a tal estética mais bege e cinzenta, com os cortes mais perfeitos, muitas fotografias a preto e branco também. E se tu fores ver, seguires umas e as outras, na verdade são todas muito, muito parecidas. Dentro da sua tribo, não é? Sim. Sim, se tu trocares as caras, aquilo funciona na mesma. Ou seja, é um efeito de grupo. Tu tens ali, de facto, um estilo. É um estilo marcado e, neste caso, são 2 estilos muito diferentes. Movimento, quase, não é? Mas não são estilos personalizados. É verdade, sim. São um estilo de banda. É o mesmo do que dizes que uma pessoa é gótica. Aquilo não é o estilo daquela pessoa em particular. Pertence a uma tendência geral, a um tipo de pessoas que se veste de forma muito parecida. E não tem nada de mal, não é? Certo, sim, mas de facto é muito isso, ou seja, acaba por não ser uma coisa tão personalizada. Aliás, nós voltamos um pouco ao começo desta conversa, não é? Vestir bem e ter estilo são coisas totalmente diferentes. Aliás, tu podes sair, por exemplo, de uma grande cadeia, uma loja, sei lá, de consumo rápido como uma Zara, não é? Para dar um exemplo acessível, com a certeza de que é difícil errar, porque encontras coisas que todas juntas conseguem bater certo, mas isso não significa que tu consigas escapar à banalidade, não é? Ou que tu consigas destacar da multidão, não é? Completamente. E há um aspecto também interessante que é como tu podes usar a mesma roupa em momentos diferentes. Também, sim. E ora para aparecer, ora para desaparecer, não é? Tu podes escolher uma roupa tão exuberante que te engole completamente e que ninguém fala propriamente de ti, mas da roupa. Sim. Ou então escolher algo tão neutro, tão adequado, tão previsível que não é digno de nota de forma nenhuma. Sim. Eu lembro, por exemplo, da Julianne Moore, numa entrevista à Bella Freud no podcast dela, falou precisamente de na passadeira vermelha, não era uma pessoa que arriscasse imenso, apesar dela ser clássica e estar sempre super bem vestida, porque não se sente confortável e, portanto, ela não quer mesmo ser falada, não é? Não dispensa isso. Sim, quer tirar a fotografia da praxe, se aparecer nas bem vestidas, ótimo, mas que não seja digno de grande nota. Margarida, mas nós, neste caso, estamos a falar de celebridades, não é? De um nível em que as pessoas contam com a ajuda do stylist, o que faz toda a diferença na imagem final, não é? Porque nós, normalmente, no dia-a-dia, não andamos propriamente com o stylist atrás e, portanto, temos que ser nós a tomar essas pequenas decisões, não é? É verdade, mas há coisas que são de senso comum é verdade, e que tu podes aplicar. Isto à realidade e se calhar nem pensas nisso. Mas se tu quiseres dar as vistas num funeral, vais vestida de preto ou vais vestida de encarnado? Pois, também é verdade. A não ser que peçam para ir de encarnado, não é? Por uma razão. Vais vestida de encarnado se quiseres dar nas vistas. Antes, pelo contrário, quiseres passar completamente despercebida, vais o mais neutra possível. Verdade. Como numa entrevista de trabalho, não é? Se queres encaixar, vais vestida de forma adequada ao ambiente. Aliás, isso é muito importante, porque estar bem vestido muitas vezes é apenas estar vestido de forma adequada ao ambiente, com roupa limpa, bem passadinha, com bom aspecto, nem tem de ser necessariamente cara, mas é estar adequado ao e momento com roupa, também, claro. E com roupa com bom aspecto. Mas isso não é ter estilo. Verdade. Ter estilo é sim estar vestido também de forma suficientemente adequada à educação para não chocar. Isto é muito importante, porque há pessoas que acham que ter estilo é chocar. E na minha opinião não. Tu para ter estilo tens que estar adequado ao momento, ao que vais fazer. Isso é fundamental, não é? Agora, o que marca ali a diferença é que estás vestido de forma adequada ao momento, mas tens de ter algo inesperado, algo diferente que mostre a tua personalidade. Sim, aliás, é uma daquelas discussões eternas, não é? O que é preferível? Eu, de certa forma, acho que às vezes até prefiro uma pessoa um pouquinho mais mal vestida a uma pessoa aborrecida, não é? Porque, de facto, tem muito aqui a tocar esta questão do estilo e do traço mais pessoal que nós deixamos na nossa indumentária. Mas pronto, eu também tenho noção que isto é um feitio de maximalista, acho o minimalismo um pouco contra a natura até. Nem é só questão de ser aborrecida, acho mesmo que o olho humano é interessado, é curioso e, portanto, é difícil viver sempre no mesmo espectro de cor, mas, enfim... além de que a roupa é de facto uma arma super poderosa, não é? Sobretudo se achares que não deves, por exemplo, tanta beleza, e pode-te ajudar como um escudo fundamental. Até para moldar o teu corpo. Completamente, sim. Já nem vamos por aí. Eu lembro sempre de figuras lendárias, como por exemplo a Peggy Guggenheim ou a Iris Apfel, não é? Que para mim são casos bingo, e quando eu digo bingo é porque tu tanto reparas na pessoa como na roupa, mas pelos melhores motivos, não é?
Isto já para não saltar para aquela Liga dos Campeões, com pessoas como Grace Kelly ou Diana, não é? Que aí conjugam a beleza, o charme, o vestir bem, o ter pinto, o estar adequado, enfim. Sim, nem precisamos Não precisamos, sim. Aí, basta pensar, por exemplo, na Caroline Kennedy, que já morreu há imensos anos e que é um exemplo de ícone de estilo que se baseou muito em boas peças intemporais, muitas delas que voltámos a existir, mas sem nos dar vontade de dormir, apesar de também não ser uma máxima. Nada. E é incrível, como tu dizes, já foi há tanto tempo e ela continua a ocupar as redes, não é? Aparece-nos imenso nos feeds, nos algoritmos, nisso tudo, e as pessoas continuam de facto a inspirar-se. Também acontece muito com a Diana, é extraordinário, mas... Acho que ali, aliás, o pragmatismo à qualidade das peças, depois ela era muito bonita, que ajuda também sempre claro, muito, mas de facto há ali um estilo, e é um estilo que é interessante, porque quando tu vês a fotografia parece muito fácil de copiar. Pois é, e não é? E depois vais pôr aquilo e pode resultar ou não, dependendo da pessoa, porque lá está, ela apesar de ser minimalista, tinha ali um cunho pessoal que dá aquele must ao look, mas eu acho que parecem sempre fáceis de copiar, por isso é que também tem tanto sucesso ainda hoje. E depois tens um caso que eu adoro, que é o Ralph Lauren. Pois, nos homens também é muito interessante, não é? Que agora acaba de ganhar o prémio de melhor designer feminino do ano, portanto, em questão de gosto, matéria de gosto, está super aprovado, tem toda uma carreira que o comprova, mas que é um homem cheio de estilo, mas cheio de estilo de uma forma assim muito inesperada, porque anda sempre com camisas de flanela de xadrez, casacos com franjas, botas de cobaia, aqueles cintos enormes, como este tipo de estilo texano, que não é propriamente a coisa mais bonita do mundo. E a verdade é que muitas vezes ele não é o mais bem vestido da sala, mas ninguém tira o estilo. Sim, ainda hoje com 86 anos continua a ter isso. É um bom caso para perceber a diferença entre estar bem vestido e ter estilo, acho eu, aqui no lado masculino. Sim, aliás, o Ralph Lauren é muito curioso falar disso. Para mim é um ótimo exemplo de alguém que, apesar de ser o pai, não é, do preppy americano, daquele estilo betinho americano, se quiseres, com peças que nós podíamos imaginar que a certa altura estariam datadas, mas a verdade é que nunca saem de moda, não é? Estão sempre lá, vão sendo reformuladas aqui e ali com uma ou outra declinação, mas qualquer coisa tu queres uma camisa ou umas calças assim assado e vais sempre ali buscar. E ele já disse, até em entrevistas, uma coisa muito curiosa, é que costuma andar com uma camisa, já não sei se é uma camisa, se é uma t-shirt, comprada na feira, e ele anda com aquilo e adora dar entrevistas com aquilo, só porque tem imenso valor afetivo, não é? Eu acho que é precisamente este tipo de nota artística no estilo, não é? Ali a cereja em cima do bolo. E aliás, tu já falaste aí de uma coisa há pouco que é para mim muito, muito relevante, que é a personalidade de facto é decisiva para o efeito final, não é? Ou seja, nem a roupa vive sem a personalidade, nem a personalidade vive sem a roupa. E há pessoas de facto muito comuns que entram numa sala e todos reparam nelas, nem precisam de estar vestidas segundo o que se usa ou se deixa de usar hoje, bastam uns jeans e uma t-shirt, e há pessoas de facto que se vão diluindo e de facto, mas a roupa é muito fundamental e pode de facto ajudar a enfim, ou desajudar, não é? Sim, mas um look é um conjunto sempre, não é? Há quem se vista a dor e parece sempre que foi à loja dos 300, e há quem saiba misturar peças muito baratas e parece ter uma conta bancária de milhões e não precisa nada de ter. É tudo uma questão de atitude e eu acho sinceramente cada vez mais de educação, não é educação de poder ter uma educação... Estudar em Oxford, não é isso. É a educação de base de ser gentil e simpático, que é uma coisa que nos dias de hoje é rara e faz de facto a diferença. É mesmo, olha, tu falas aí num ponto para mim também importantíssimo. Por um lado, porque o guarda-roupa está historicamente associado ao gosto, mas também aos modos e à educação, não é? E a etiqueta seria todo um outro podcast, e há de ser. Nós também nos vestimos e adequamos às ocasiões por respeito pelo próximo, não é? Por consideração pelo próximo. E levamos um look ou eliminamos o excesso, as coisas que são desnecessárias, por estima pelo outro. E eu acho que isto de facto é importante. E as pessoas às vezes esquecem-se um pouco disto e lá está. E faz a diferença. A questão de ser adequado e porque é que chocar às vezes não é o melhor, porque às vezes tu quando chocas com a roupa estás de facto a entrar ali num campo já a roçar, seres rude com a atitude ou com alguém, portanto é muito importante haver esse equilíbrio. Bem, nós temos que nos ir embora, mas não sem antes nos despedirmos educadamente dos nossos queridos ouvintes. Agora, já que fizemos este desfecho, é justo, não é? Até para a semana, Margarida.